Já faz alguns anos, talvez vocês já devem ter... Quando a gente olha o noticiário, Marissa, se quiser deixar a bolsa, pode ir, ninguém rouba não, tá? Ela tá assim com a bolsinha assim, ninguém rouba, pode deixar aí. Tem alguma coisa ali, né? Já faz alguns anos, talvez vocês já devem ter ouvido coisas do tipo... A gente olha para as igrejas, olha para a igreja. Quem aqui já foi membro de alguma igreja? Já foi. Já foi. Já foi? Nem lembrava, né? Faz tanto tempo. E aí quando a gente participa de alguma igreja, a gente começa a ver algumas coisas que a gente não gostaria de ver, certo? Concorda? Às vezes a gente se depara com situações e você fala, poxa, isso aqui não era para estar acontecendo aqui, sim ou não, gente? Sim. Né? E isso deixa a gente feliz ou triste? Muito. Decepcionado, a gente quer sair, a gente quer largar tudo. Comum ou não? Né? E aí a gente começa a se perguntar, não sei se vocês já se perguntaram, aí você fala, cara, isso de igreja não pode ser de Deus, não. Onde que eu vou? Isso é um problema. Só coisa errada, a gente vê na TV, nos YouTube da vida. Cara, é tanta coisa. Não é ou não, gente? É tanto escândalo. É pastor que pega dízimo, é que trai a mulher. Nossa, é cada coisa cabulosa, gente. Sim ou não? Tanta coisa cabulosa que nos faz entender o seguinte, cara, primeiro, eu não vou para a igreja, não preciso disso. Aí você fala, mas eu quero servir a Deus. Eu quero buscar a Deus. Então eu tenho que ir para a igreja. Pô, mas na igreja mais atrapalha do que ajuda às vezes. Pô, então peraí, o que eu faço? E aí a gente se depara com algumas situações e algumas pessoas afirmando coisa do tipo que vocês talvez já ouviram. Não precisa ir para a igreja. Afinal de contas, Jesus disse o quê? Tranca no seu quarto, ora a Deus em secreto, que em secreto ele vai o quê? Te recompensar, te ouvir, não é isso? E a gente pode pensar o seguinte, Marisa, então não preciso ir para a igreja, ué? Ou não? Vou ficar aqui no meu quarto, vou orar, vou buscar e tá tudo certo. Vou ser salvo e ir na igreja, deixa esse monte de igreja para lá, um monte de coisa errada que eu vejo por aí, deixa o trem para lá. É ou não é, gente? Já pensaram nisso? E aí tem um monte de coisa que a gente ouve por aí nesse sentido. E aí, faz muito tempo esse movimento foi levantado, não com esse termo, mas um termo que a gente chama de movimento dos desigrejados. Qual é a ideia do movimento? Não é um movimento físico que tem uma bandeira, não. Mas são pessoas que um dia se decepcionaram com a igreja, a maioria, e falaram, não quero ir para a igreja. Eu vou servir a Deus na minha casa. Sim ou não? Não vai de igreja, tanta coisa errada. É o pastor magrelo feio que fala um monte de coisa, a comida que é ruim e tal, ele toca mal pra caramba, canta desafinado, fora do tempo. Você fala, não vou pra igreja não, vou botar um YouTubezinho, tudo afinadinho, bonitinho, né? E vou adorar a Deus. E aí, eu até separei algumas aqui, alguns argumentos que são comuns, a gente ouve por aí, mas que eu já adianto pra vocês, gente. Aliás, eu não vou adiantar agora não, vamos só alguns dos argumentos. Ó. Primeiro, que você já deve ter ouvido, a igreja não é a vontade de Deus. Quando a gente olha tantas coisas ruins acontecendo, ô Diego, a gente pensa o quê? Eu acho que Deus não está muito feliz com a de igreja, não. Deus deve olhar para as igrejas, as coisas ruins que acontecem. Eu não estou nisso não, meu irmão. E uma coisa eu vou falar para vocês. Tem igrejas que Deus realmente não está. Isso eu posso categorizar. Existem igrejas, não vão todas, pelo amor de Deus. Calma, a gente vai entender já isso. Mas sim, existe alguns movimentos que Deus não está lá, não. E aí a gente acaba generalizando, né? E aí o primeiro argumento é, a igreja não é vontade de Deus. Segundo, Eric, Jesus não abriu nenhuma igreja. Já ouviram essa? Jesus não tá, eu li a Bíblia lá, Eric. Jesus não abriu nenhuma igreja. Não abriu Assembleia, Batista, Nova Vida, não abriu nenhuma. Então, para que eu vou para a igreja? Né? Segundo, a igreja falhou, Eric, na sua missão. Justamente por causa dos escândalos. A gente olha para tanta coisa e fala, a igreja faliu, cara. A igreja já era. Senão de igreja, quem vai é maluco, é bitolado. Não, gente. Eu estou inventando não, né? Me ajudem aí. Então a igreja falhou. Se um dia a igreja teve sua missão, Eric, hoje em dia já era. Pode jogar uma bomba e acabar com todas elas. Né? Não é isso? E aí, beleza. Próximo item. Eric, não existia igreja no Novo Testamento. No Antigo Testamento, perdão. Não existia.
Não tinha chamado de igreja no Antigo Testamento, os profetas iam lá, né? Não tinha igreja. Outro, para que pastor? Para que eu quero um pastor? Para ficar me dizendo o que eu tenho que fazer? Para que eu quero um pastor para me dizer quanto eu tenho que dar de dízimo e oferta? Meu dinheirinho suado? Por que eu tenho? Eu não preciso de pastor, não. Se eu tiver um problema, eu vou para a internet, eu vou para o YouTube, tem um chat GPT agora, né? Enfim, então para que pastor? Eu só separei alguns desses argumentos e eu já adianto para vocês, gente. Esses argumentos, embora faça sentido para a gente olhando para o cenário tão caótico hoje em dia, todos esses argumentos são falsos. Falsos. E o meu objetivo aqui não é ser advogado de ninguém. Mas a gente precisa olhar para cá. O que a Bíblia fala sobre isso? Será que isso tudo que eu comentei tem respaldo? Será que tem alguma... O que aconteceu de errado? Vamos entender. Novamente, se eu ficar aqui dando a minha opinião, qual é o seu nome? Desculpa. Vanessa, se eu ficar aqui dando a minha opinião, talvez possa ser importante para você, talvez não. Certo? Então, se eu der a minha opinião, você pode acreditar ou não. Minha opinião, posso ser vida, minha opinião e 10 centavos, acho que a moeda de 10 centavos pode até valer mais. Agora, a palavra de Deus, ela não erra. Então vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre isso, Edivânia. Quem está comigo? Pô, ninguém está comigo, vou falar sozinho, tá bom. Primeira coisa, quando a gente fala igreja, esse texto que a Larissa leu, depois a gente vai ler de novo, mas Jesus diz assim para Pedro. Ele faz um trocadilho com o nome Pedro, depois eu vou explicar isso. Fala sobre esta pedra, está fazendo um trocadilho com o nome de Pedro, que significa pedra, ou rocha. Eu edificarei a minha igreja. É a primeira vez que essa palavra igreja aparece no Novo Testamento. Que vem do grego, Irmã Maria, que quer dizer eclésia. Quem já ouviu esse termo? Ninguém fala grego, né? Vocês falam grego? Eu não falo grego. Já ouviu? Já ouviu. A palavra eclésia, do grego, significa o que, Eric? Assembleia. E Eric, Assembleia de Deus? Quase. Vamos entender o seguinte. Qual é o nome da irmã? Tereza? Eu não sei porque eu pergunto, eu sempre esqueço. A irmã Tereza. Imagina o seguinte. Naquela época, quando não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha nada disso, sim ou não? Então, quando as pessoas precisavam resolver um problema, quer seja político, quer seja regional, algum problema, havia uma convocação para as pessoas saírem das suas casas para se reunir em algum lugar público, uma praça, nas portas da cidade, para discutir algum assunto, fazer uma reunião, uma assembleia. Quem mora em condomínio? Ninguém mora em condomínio? Só a irmã Tereza? Quem mora em condomínio, ou pelo menos vocês já ouviram falar que existem a reunião que é para discutir um monte de coisa que não serve mais nada, no final das contas, né? Mas é uma reunião para tratar assuntos, né? Ok? Então, o termo, qual é a ideia do termo eclésia? Se você for pegar a tradução ao pé da letra, Jaqueline, já esqueci. Eclésia significa chamados para fora. Aí você pensa, mas chamado para fora, o que isso tem a ver com igreja? Porque naquela época o termo era para quê? Gente, sai todo mundo das suas casas, que é um calor, não tinha ar-condicionado, ventilador. Imagina, gente. Pensa, um lugar calor, quente. Então eles saíam para o lugar público para discutir algum assunto. Então quando Jesus usa essa palavra pela primeira vez, qual é a ideia? Ele falou o seguinte, eu quero que o meu povo se reúna. Mas para discutir o quê? O reino de Deus, a minha palavra, para me adorar. Então, o que significa a igreja, ao pé da letra, significa o quê? O ajuntamento dos santos, de pessoas que vão adorar Deus, discutir a palavra de Deus. Ok, gente? Faz sentido? Estão me acompanhando? Ou o que você quer dizer com isso, Eric? Aqui, nesse momento, nós somos o quê? Eric, mas não tem placa de igreja aqui. Quem disse que precisa ter? Veja, enquanto nós estamos aqui nós somos uma igreja. Quando acabar essa reunião, eu boto meu carro para dentro aqui, solto o Bidu para fazer o xixi dele por aqui, vai virar o quê? Uma garagem. Sim ou não? Semana que vem, eu lavo tudo isso aqui, passo a tarde toda lavando, tal, para deixar cheirosinho, tiro o carro, volto lá do outro lado da rua, a gente volta e a gente se transforma em... Ou seja, a igreja não é um espaço físico com uma placa.
E essa igreja pode se reunir em qualquer lugar. Numa garagem. A gente pode alugar uma sala, um prédio. Ok, gente? Se a gente fizer um culto aqui na pracinha aqui, ó. É uma igreja. Ok? Até aqui tá tudo certo? Ih, Eric, então, então não precisa mais de igreja, né? Já tô entendendo o mistério. Você tá ajudando ou você tá atrapalhando? Não tô entendendo, não. Preste atenção, gente. Vou ver se faz sentido para vocês. Deus, se tem uma coisa aqui... Quem tem mais de um filho aí? Deixa eu ver. Quem tem mais de um filho? Tem mais de um filho, mais de um filho, mais de um filho. Só um, né? Larissa também só tem um. Quem tem mais de um filho... Quem tem mais de um filho vai entender o que eu tô falando. Deixa eu ouvir. É o celular? Todo pai, mãe, não tem nada que deixe o pai e uma mãe mais feliz, Edivânia, vê se você concorda comigo, do que ver os seus filhos unidos. Sim ou não? Eu estou inventando ou não? Tem coisa mais bonita do que ver seus filhos juntos fazendo alguma coisa, um trabalho, mesmo que se divertindo, saindo para algum lugar, juntos, agarradinho. Eu vejo minhas filhas juntas brincando, pô, que legal, a gente fica olhando assim, pai, babão, né? Cara, que legal, as minhas filhas juntas. Você fala assim, pô, aí você fica acompanhando o crescimento, você fala, poxa, tomara que cresça sempre assim. Não fica na fase adulta que faça as coisas juntas. É ou não é prazeroso, gente? Agora, é ruim quando a gente vê filhos brigando, cada um vai para um lado, né? Não é ruim para um pai, gente? Fala, sim ou não? Agora, imagina Deus, nosso pai. Você acha que ele também ama a união dos seus filhos? Se tem uma coisa que Deus ama, é ver o seu povo unido. Um ajudando o outro. Se a Marissa caiu, não, vem cá que eu vou te ajudar. Pô, você tá precisando o quê? R$1.000? Eu não tenho não, vou pedir o Pedro, toma. É um ajudando o outro. Deus ama ver isso. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, não sei se vocês sabem o que eu vou falar. No Antigo Testamento, o povo judeu era muito festeiro. Sabiam disso? Já ouviram isso? Era festa de pãozado, festa da primavera. Cerveja é complicado. O povo festeiro fazia festa direto. E sabe quem coordenava todas essas festas, gente? O profeta? Deus. O próprio Deus. Gente, ó, eu quero que vocês façam uma festa, reunir, blá, blá, blá. Ah, faça uma festa para comemorar isso. E o povo se unia, né? Aquela coisa toda, igual a gente faz aqui. Se reúne, adora a Deus, e depois tem um guaranazinho, um salgadinho. Então o povo sempre estava unido e Deus prezava por essas festas. Ou seja, Deus ama isso aqui. A unidade. As pessoas estarem juntas. Deus ama isso. Ama. E aí, se for verdade, esses argumentos que a gente mencionou aqui, de que nada disso é verdade, que a igreja não é de Deus e tudo mais, eu acho que tem uma visitante ali, hein? Eu acho que eu sou convidada. Ô, filho. Pode vir. Olha. Então, vai lá, Diego, receber se eu sou convidado. Ah, rapaz. Ué, tá esperando o quê, meu filho? Aí, Edivânia, ficou ruim pra você agora. Boa noite. Agora, Edivânia, você tá em desvantagem, hein? Você vai ter que arrumar um jeito de trazer... trazer alguém semana que vem, pelo amor de Deus. Não. Sem malcriação. Tá? Seja bem-vinda, tá bom, minha irmã? Fica à vontade. Então, gente, se for verdade, Janaína, Vanessa, se for verdade isso, o que acontece? Será que a igreja não era a vontade de Deus? Quando o povo estava no deserto, Marisa, o que Deus fez? Meu povo, quero que vocês criem uma tenda. Eu quero a tenda seja assim, assado, tanta medida assim. Deus foi milimetricamente dizendo como deveria ser uma tenda que serviria como um tabernáculo onde o seu povo o adoraria. Ei, a ideia não surgiu de Moisés, do sacerdote, de nada, do próprio Deus. Está lá em Levítico, depois você lê com calma, fiquem à vontade. Essa mensagem está gravada, depois você pode acompanhar a gravação, ver com calma e conferir. Levítico, Deuteronômio, está tudo lá. Então Deus falou assim, olha, um tabernáculo, tem que ser assim, Santo dos Santos, lugar santo. Depois o próprio Deus falou, cria uma arca, banhada a ouro, assim. Tá. Deus foi narrando no pé do ouvido de Moisés com o sacerdote ali. Então vamos fazer, pá. Vamos fazer. Então a primeira coisa foi da vontade de Deus o tabernáculo, ok? Não foi invenção de ninguém. Deus quis.
E aí, olha só que interessante, todas as festas que aconteciam aonde? Ali, no tabernáculo. O povo vivia no deserto nessa época. Quando eles, pronto, Deus falava assim, olha, vamos nos movimentar agora, vamos seguir viagem. Sabe o que eles faziam com a tenda? Desmontavam, botavam nos ombros e vamos levar. E vamos parar, vamos, pum. Agora arma a tenda de novo. Era o desejo de Deus ser adorado em comunhão. Ok? Estão me acompanhando, né? Beleza, Éric, ok. Éric, mas o tempo passou. Passou. E um dia, quando Davi, todo mundo já ouviu falar do rei Davi, era o grande rei de Israel, Deus ainda era adorado em tenda, Monique. E aí o grande rei Davi, com palacete, aquela coisa toda, falou assim, não, tem coisa errada, Marissa. Eu sou rei, tenho tudo isso aqui de ouro, não sei o quê. E o Deus que eu sirvo naquela tenda mequetrefe? Não, vamos fazer um templo de respeito para o nosso Deus. Aí eu te pergunto, Deus tinha uma oportunidade, Maria, de falar assim para Davi, não, Davi, isso é uma de igreja não, vai dar um problema isso no futuro, né? Deixa de uma de igreja para lá, deixa só o tabernáculo mesmo. Não. Sabe o que Deus falou para Davi? Davi, você não vai construir, porque sua mão está cheia de sangue. Esse tabernáculo tem que ser santo porque eu sou santo. Então sua mão está cheia de sangue, você fez um monte de coisa, matou muita gente, então não dá para você construir isso não. É mesmo, Deus? Então não vai ter? Vai, mas quem vai construir vai ser seu filho. Quem seria? Salomão. Salomão criou o famoso templo de... E aquele templo serviu por muitos anos um lugar onde as pessoas, judeus de todos os povos, vinham para adorar a Deus ali. E tudo que foi feito, Deus abençoou Salomão, instruiu Salomão de como deveria ser feito. Então, até esse momento da história, Deus queria que isso acontecesse, ok? Estão me acompanhando? Vamos ver se algum momento da história isso vai quebrar? Não sei, né? Certo momento da história, Israel é invadida. Os inimigos destroem tudo. Destrói Jerusalém, inclusive o templo. O povo passa muito tempo sendo cativo lá na Babilônia. Tempos depois, o povo volta da Babilônia. Ok? E aí eles precisam reconstruir a cidade, sim ou não? E o que mais estava destruído? O templo. Então, foi necessária a reconstrução. Deus poderia, gente, chegar e falar, não, gente, ó, constrói a cidade, beleza, tem que construir, mas isso é uma de igreja, rapaz, não quero, eu nunca quis ser uma de igreja, eu quero que vocês adorem em casa, cada um no seu cantinho, no YouTube. Não, faz o seguinte, já está quebrada a igreja, deixa lá, né? Não. Deus fez grandes milagres para que homens reconstruíssem a cidade, reconstruíssem o templo e reconstruíssem a vida religiosa do povo, que havia sido quebrado porque eles estavam na Babilônia. E lá eles adoravam um monte de Deus. Muitos deles se perderam. Né? Quem já ouviu falar da história de Daniel, que foi jogado na cova de leão porque ele se recusou a adorar. Né? Então, a igreja, né, vamos dizer assim, na época, volta a crescer. Então cria-se, reconstrói-se, beleza, segue o tempo. Éric, beleza, então no Antigo Testamento, ok. Não, mas o Novo Testamento, Éric, mudou tudo, Éric. No Novo Testamento, Jesus veio e quebrou com tudo. Jesus não ia para a igreja, Jesus não fazia nada disso. Jesus não abriu. Então, no Novo Testamento, nem precisa ir mais para a igreja, Éric. Então, será? Vamos pensar o seguinte, Larissa. Em Jerusalém, na época de Jesus, ô Vanessa, havia o templo, coisa magnânima, linda. Judeus do lugar, de todos os lugares do mundo vinham uma vez ao ano para adorar a Deus no templo. Oferecer sacrifício, oferta, o dízimo, perdão de pecado, né? Uma vez ao ano, certo? Que era no período da Páscoa. Ok? Uma vez ao ano. Mas o templo estava sempre funcionando. Mas também havia sinagogas. Quem já ouviu falar disso? Nunca ouviram falar? O que era sinagogas? Imagina o seguinte. Uma igreja grande aqui, quadrangular. Quadrangular. Imagina a quadrangular, tem a sede lá nos Jardins. Ok? Atende a galera de lá. Mas eles não conseguem atender Sergipe inteira. Então o que eles fazem? Acho que muitas igrejas chamam de congregação, né? Abre as pequenininhas em bairros. Tem uma aqui, tem uma ali, né? Por quê? Se você tá aqui, ela disse aqui, poxa, eu quero na quadrangular. Pô, mas é longe, no Jardim, tem que pegar ônibus, o Uber é caro e cheio. Então ela vai uma aqui pequenininha. E de vez em quando, se ela quiser, né, pô, vou, né? Ok? Então essa era a ideia. Então havia sinagogas espalhadas pela cidade, onde o judeu poderia ir lá, ler a palavra de Deus,
fazer suas preces, suas orações. Não tinha sacrifício, não havia um monte de coisa que havia só no templo. Aí a pessoa tinha que viajar. Mas coisas do dia a dia ali, fazer uma oração, né? Alguma coisa, tinha sinagogas para isso. Ok, gente? Então é tipo a igreja da época. Estão me acompanhando? Ok? Estão me acompanhando? Beleza. Então, Eric, Jesus não praticou nada disso? Então, quem lembra da história de Jesus com 12 anos de idade sendo esquecido pelos pais? Já ouviram essa história? Nunca, já ouviu? Nunca ouviu? A Bíblia vai dizer, eu vou resumir, tá, gente? A Bíblia vai dizer que com 12 anos de idade, os pais moravam longe de Jerusalém. Então eles desceram para Jerusalém para fazer o que todo judeu fazia na Páscoa, o sacrifício, ir para o templo, aquela coisa toda. E aí quando eles foram embora, e era tudo em caravana. Gente, não tinha Uber, não tinha ônibus, não tinha trem, não tinha nada. Era tudo em caravana mesmo, com os camelinhos ali e tal, tudo juntinho, parava, descansava, voltava, aquela coisa toda. E aí quando eles voltaram, o pai, Maria e José voltando, no meio do caminho, quando chegando em casa, gente, não esquecendo de nada, não? Cadê Jesus? Esquecemos Jesus. Menino arteiro. E volta, e procura Jesus para tudo quanto é lugar. Onde é que está Jesus? Será que Jesus está num coleguinha jogando videogame? Será que ele parou para poder comprar um Guaraná e ficou lá conversando com alguém? Onde está Jesus? Quando eles foram procurar, onde é que ele estava? No templo. Ensinando os anciões a Bíblia. Jesus, aos 12 anos, já estava no templo. Que história é essa de Jesus não ir para a igreja? Com 12 anos. Já estava dando aula para os anciões. Menino arteiro, aos 12. E o que isso quer dizer? Jesus era judeu, ok? Então, ele fazia o que todo judeu fazia. Se o judeu tinha uma cultura de uma vez ao ano descer para Jerusalém para fazer seu culto, digamos assim, no templo, Jesus todo ano fazia a mesma coisa. Ok, gente? Você vai ver muito... Quem lembra do relato de Jesus chateado, vendo os cambistas vendendo, não sei o que, ele vai jogar tudo pro alto e não sei o que, já viram? Essa vocês já ouviram, né? Já ouviram? Onde que isso aconteceu, Marissa? No templo. Nunca ouviu? Jesus, eu vou resumir, Jesus chega no templo, porque olha só, no templo, você, por exemplo, Marissa... Não, é assim, ó, Marissa, você vai no templo, sacerdote, que é tipo o pastor da época, eu pequei. O que você fez? Eu comi muito. Natal, comi salgadinho, um monte de coisa, eu pequei, eu quero pedir perdão do meu pecado. Só, não era igual hoje, você, vou orar, Senhor, me perdoa. Não existe isso, não. Você precisa de um intermediador, que era a figura do sacerdote. O sacerdote, lá no templo, pegava um animal, e aí a gente até falou alguns cultos aqui. Esse animal tinha um cordeiro, tinha que ser macho, tinha que ser perfeito, primogênito. O sacerdote pegava o animal, vem cá, você pecou? Vem cá. Pecou, né? Tá aqui na mão. Olha bem pro olho desse animal aqui. Tá olhando? Tô. Ele pegava uma faca, pegava no pescoço assim, ó. Já assando pra tudo que é lugar. Por que isso, Eric? Porque aí o sacerdote falava assim, esse cordeiro acabou de morrer no seu lugar. Não, no seu lugar, porque você pecou. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A alma que pecar é essa morrer. Então, se você pecou, você tinha que morrer. Então, Deus, antes de Jesus, fez o quê? Para não te matar, Marissa, porque eu gosto muito de você, então traz o animal, tal, ele vai morrer no seu lugar. Então, Deus pega a ira dele, despeja naquele animal. Inocente, ok? Inocente, não tem culpa. Então, ele paga o preço do seu pecado. E a partir daquele momento, pronto, agora você pode ir em paz. Vai e não peque mais, de preferência. Né? E aí, quando Jesus nasce, cresce, morre no Calvário e ressuscita, ele morre no Calvário, quando João fala assim, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do... Então Jesus ele veio para morrer uma única vez pelo pecado de todos. Então quando Jesus morre na cruz, Deus despeja o pecado em Jesus para pagar o preço de todos os nossos pecados. Por isso que quando ele morre, o véu do santuário ele se rasga, que dividia. Depois eu explico isso, é muita coisa. Peraí, vamos... Depois... Tá, então, Jesus, ele ia ao templo, ok? Ele estava lá, sempre. E se você pegar o Novo Testamento, ele vai ter muitas coisas Jesus fez no templo. Muita. Inclusive, quando ele foi preso para ser crucificado, ele estava onde? Em Jerusalém, que era a época da Páscoa. Ele estava lá. Eric, mas na sinagoga, aí também Jesus ia na sinagoga. Assim que ele começa o seu ministério, ele entra na sinagoga, pega lá o livro de Isaías e lê. Eu vim para libertar o cativo, na sinagoga. Jesus,
Ele curava na sinagoga. Dia de sábado, as pessoas comuns tinham uma oportunidade na sinagoga, igual a assembleia, né? Hoje é de oportunidade, hein? Dia de sábado, só dia de sábado. Então por isso que você sempre vai ver Jesus no sábado na sinagoga. Sempre vai ver. Porque ele frequentemente. Quer ver uma outra prova que Jesus estava sempre nas sinagogas? Quando Jesus foi preso no jardim de Getsêmani, o Pedro, não é Pedro, é Diego, Daniel. Ele estava lá orando. Quem lembra? Vamos ver se vocês vão lembrar disso. E aí veio soldados romanos. Imagina, polícia civil, militar, helicóptero, drone, todo mundo, BOP, veio todo mundo pegar Jesus. Judas na frente. Pois é, ainda tem isso, né? E Jesus está lá orando, ele olha. Gente, vocês vieram pegar quem? O Bin Laden? Pra quem? Vocês estão vindo com pau, com pedra para me pegar como se fosse um foragido? Jesus fala assim, gente, eu não estou foragido. Porque do jeito que eles vieram, né? Com a comitiva toda, foi parece que eu estou foragido, estou fugindo. Jesus fala assim, eu não estou foragido. Eu estava com frequência no templo e nas sinagogas. Eu nunca me escondi. Tem lá esse versículo para você ler. Jesus deixa bem claro, eu estava sempre na sinagoga, que é público. Qualquer pessoa podia ir. Então, tipo assim, eu não estou me escondendo, eu estou aqui, porque você não me prendeu. Você tinha que esperar orar num jardim, no escuro, para me prender? Ou seja, uma prova de que Jesus era frequente aos cultos da época, vamos dizer assim. Eric, beleza, tá bom, você me convenceu que Jesus ia. Mas Jesus não abriu nenhuma igreja, hein? E aí? Como é que você me explica essa, Eric? Agora eu quero ver se você sai dessa. É verdade, Jesus não abriu nenhuma igreja, Monique. Sabe por quê que ele não abriu nenhuma igreja? Porque ele não veio para isso. Eric, Jesus veio para quê? Para salvar a humanidade. Pouca coisa, né? É melhor abrir igreja. O papel de Jesus, a missão de Jesus era vir morrer no nosso lugar para pagar o preço do nosso pecado, nos salvar da condenação. Para isso que ele veio. Eric, então, e a questão da igreja? Aí, antes de eu ler esse texto, de novo, Jesus vai embora, ressuscita, aparece ressuscitado para os discípulos e fala assim, gente, agora vocês têm uma missão. Qual é essa missão? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a quem? Aos branquinhos, loiros dos olhos azuis? Aos bonitinhos que nem o Eric? A toda criatura. Ide, pegai. Anunciar. Vocês aprenderam aqui comigo? Legal, estou indo embora agora, ó. É com vocês. Como é que os apóstolos iriam pregar o evangelho a toda criatura se eles não são onipresentes? Eles não conseguem estar em todo lugar ao mesmo tempo, Marisa? Ora, fazendo o que a gente está fazendo. Começou-se o que a gente chama de igreja primi. O que eles faziam? Faziam reuniões, igual a gente está fazendo aqui. Pregava, ensinava, passava um tempo. E aí chegava um momento, olha Marisa, você está aqui na responsabilidade agora, nós vamos sair lá para o João Alves, para fazer um outro grupo lá, e você dá continuidade à galera aqui. Você já aprendeu, você já sabe como é que faz tudo, taca ali pau aí, vai embora. E vamos, que a gente precisa pregar, a gente precisa alcançar o mundo. Ok, gente? E essas igrejas, não era placa da igreja, assembleia, não. Eram grupos igual esse aqui. E cada um se reunia. E eu vou pular a parte das perseguições, senão a gente não sai daqui hoje. Que as pessoas, os crentes dessa época eram perseguidos, iam às praças. Aliás, eu vou falar. Sabe por quê? Porque existia uma pessoa que não gostava de igreja também não, Larissa. Tinha uma figurinha que detestava a igreja. Aliás, ele perseguia. Quando ele via crente, vem, prende, praça pública, taca pedra. Pode matar. Igreja? O que é isso? É igreja? Não, soldado, vem. Pode mandar fechar, derruba tudo. Que isso, Eric? Tinha alguém assim? Tinha. Qual o nome dele? Ele tinha 2 nomes. Porque ele é um cara fera. Ele tinha dupla cidadania, Marissa. Ele tinha uma cidadania romana, ou seja, tinha poder de Roma, e tinha uma cidadania judia, ele era judeu. Inclusive, ele era fariseu, tá? Fariseu, ele era fariseu. Ou seja, alguém inteligente, estudado, cara top. O seu nome romano era Saulo. O seu nome judeu, Paulo. Muita gente faz confusão com isso. Jesus mudou o nome dele. Não, nunca mudou o nome dele. Existem personagens que Deus pega e muda. Pedro, inclusive, a gente vai ver já, mudou o nome dele. Que muda a personalidade da pessoa. Né? Depois a gente fala sobre isso. Mas Paulo não mudou o nome, ele tinha dupla cidadania. Mas tudo bem. Por que eu estou falando isso? Porque quando ele se comportava, ele se chamava Saulo, porque ele perseguia a igreja, Marisa. Ele mandava prender todo mundo, mandava matar e não queria saber. E aí, adivinha quem apareceu para Saulo? Em carne e osso, ressuscitado.
o próprio Jesus, em carne e osso, aparece para Saulo. E aí o Pedro vai pensar, não, agora Jesus vai falar o quê? Parabéns, Saulo. Caramba, né? Eu ressuscitei, eu vim aqui só para te dar uma medalha de honra ao mérito. Você está perseguindo a igreja. É pra fechar, eu não tô cansado de uma de igreja, rapaz. Esses pastores só fazem besteira. É um roubo dízimo pra cá. Não. Rapaz, tanta confusão. É isso aí, Paulo. Fecha mesmo que eu não quero nada disso. Cada um pregue aí individualmente. Cada um que busca dentro da sua casa, no YouTube e tal. Tá tudo certo. É isso aí, Paulo. Parabéns. Foi isso que Jesus falou? Não? Não? Não é possível. Sério? Oxi. O que ele falou? Sabe o que ele falou? Ele chegou, Paulo. Opa, quem és tu? Quem é você? Não sabe quem sou eu? Eu sou Jesus, quem você está perseguindo. Vocês não entenderam a parada. Preste atenção. Paulo, ou Saulo, não perseguia Jesus. Ele perseguia quem, gente? As igrejas. Ele não gostava da igreja. Ele queria fechar as igrejas. Ele era contra as igrejas. E aí Jesus veio, é contra a igreja? É contra mim. Quem é mãe já ouviu essa frase aqui? Mexeu com meu filho, mexeu comigo, né? É ou não é? Não, mexeu, aí agora deu ruim. Então Jesus veio tirar a satisfação. Ele falou, eu sou Jesus, o dono da igreja, você está aí arrebentando todo mundo. Resumindo a história, Marisa, sabe o que aconteceu na sequência? Saulo deixa sua cidadã, não é que ele deixa de ser cidadão, mas ele passa a se chamar, o cartãozinho de visita, Paulo. Ele se identifica agora, digamos assim, como um judeu, veste a roupa de um judeu, digamos assim, e de perseguidor da igreja, ele passa a fazer o quê? Abrir, tá de brincadeira. A oportunidade que Jesus tinha para parar com essa palhaçada, ele fala assim, Paulo, é o seguinte, sabe os apóstolos, aqueles 12 lá? Eles estão pregando o evangelho para os judeus, convertendo a galera lá, aqui regional. Eu tenho uma missão para você. Diga, Jesus, eu quero que você pregue para fora, para os gentios. O que são os gentios? É quem não é judeu. Você é judia? Você é judia? Então você é uma gentia. Você é judeu? Então você é um gentio. Gentio é todo o resto do planeta que não é judeu, ok? Então, naquele primeiro momento, quem Jesus queria converter? Os judeus, que era o povo escolhido de Deus, que veio de Abraão, aquela coisa toda, ok? Beleza? Mas Jesus amou tanto a humanidade que falou, Paulo, eu quero que você pregue agora os gentios. Ok? Pega lá uns macetes com os apóstolos, entende a parada, lê um pouquinho de Bíblia e vai pregar os gentios. E Paulo, te pergunto, Marisa, como Paulo, que não é onipresente, vai pregar para tudo quanto é canto? Não tem como. Então o que ele fazia? Chegava no lugar, fazia reunião, ensinava. Já aprendeu? Agora é contigo. Tchau, eu vou para outro lugar. Então Paulo viajou toda a Europa, a Ásia, para pregar o evangelho e naturalmente criavam-se os grupos, Eu não estou falando igreja, Assembleia de Deus, Batista, o cara bota uma placa, bota um terno, não é isso ainda. Era um grupo de pessoas que fazem o que a gente está fazendo aqui. Depois, com o passar dos anos, a igreja foi se Como é que é a palavra? Lascou. Vai, me ajuda. Se tornando uma instituição. Ficou melhor assim, né? Se tornando uma instituição que nós conhecemos hoje. Então, peraí, Eric. Então, Jesus que mandou Paulo abrir a igreja? De certa forma, sim. Agora, para pensar comigo, Marisa. Se por acaso isso não for verdade, e se Paulo abriu a igreja sem Jesus querer, concorda comigo que uma parte da Bíblia a gente teria que rasgar. Sabia disso? Por exemplo, existe boa parte do Novo Testamento. Existem livros do Novo Testamento, Raquel, que são cartas. Por exemplo, Romanos. Quem já ouviu falar do livro de Romanos? O livro de Romanos é uma carta que Paulo escreveu para quem? Para os romanos. Só que os romanos o quê? O povo todo, ele mandava uma carta, o rei lia para todo mundo? Não. Sabe onde ele mandava? Para a igreja que ficava em Roma. Entendeu? Colossenses. Não era uma carta que foi enviada para uma igreja que ficava em Colosso. Efésios,
carta escrita à igreja que ficava em Éfeso, e assim por diante. Eu não vou falar todas, né? Me ajuda, vocês já entenderam, né? Ou seja, se a igreja não fosse a vontade de Deus, a gente vai ter que rasgar a Bíblia, Edvânia. E aí? Não só isso. Até o Apocalipse. Apocalipse. Quem escreveu o Apocalipse? Quem sabe? Hã? Hein? Dolioma? Um apóstolo chamado João. João, discípulo de Jesus. Ele estava preso em cativeiro numa ilha chamada Patmos. Ele preso, o próprio Deus apareceu para João. João. Gente, não se liga na conversa. Minhas conversas são meio malucas assim, tá? Mas depois você confere lá. João, eu tenho um negócio contigo aí. Foi, pois não, senhor. Eu vou te mostrar umas coisas que vai acontecer no futuro. Eu preciso que você anote. Beleza, vou anotar, mas e o que eu faço com isso? Você vai mandar para algumas pessoas. Para quem? Para o rei, para o governador? Não. Para ir? Leia o início de Apocalipse, você vai ver lá. Carta à igreja de Laodiceia. Carta à igreja de Esmirna, Filadélfia. Eram igrejas que ficavam na Ásia. Já tinham igrejas lá na Ásia. Que Paulo já tinha colocado lá. Então João, Deus falou, soprou no João. João, escreve isso aqui lá para o pastor da igreja lá, para descer o cajado lá, que o trem tá estranho lá. Né? É tipo, imagina, o pastor, eu tô falando da Quadrangular, que é uma igreja grande aqui em Sergipe, né? A Quadrangular, tem um pastor presidente lá, né? Que acho que é o Luiz, né? O Antônio. Então ele é o pastor presidente, digamos assim. E aí tem um problema aqui na igreja daqui, certo? Estão comigo? Aconteceu um problema aqui. Sei lá, o pastor foi atropelado, aconteceu alguma coisa ruim aqui. O pastor tem que vir hoje no WhatsApp, ele vem, pega o carro e vem. Naquela época não dava. Então era em carta. Mandava uma carta, escrevia a recomendação, mandava ali, não tinha correio. Era mensageiro, o mensageiro botava na mochila, ó, levava dias para chegar lá e entregar. Ok, gente? Então, o próprio Deus chegou e falou, João, escreve isso para essa igreja, isso para essa para essa. E aí você pensa assim, pô, Eric, não é possível que nenhuma dessas cartas não estava assim, fecha a igreja, isso não é vontade minha. Não tem, porque eu já li. Eu fui lá procurar. Não é possível, será que tem alguma coisa? Deus fala assim, ó, essa igreja aí tá ruim, hein? Pode fechar que isso não é na minha vontade, não, deixa só aquelas ali, não, fecha tudo. Não. Pelo contrário, era uma mensagem de força para vencer o pecado, cada igreja tinha um seu problema, então Deus foi com cada igreja escrevendo ali. Então vocês podem perceber que não tem essa, de que não tem a vontade de Deus, a igreja, instituição, existir. Quem está comigo aí? Estão me acompanhando? Sim ou não? Por exemplo, Timóteo. Já ouviram falar do livro de Timóteo? Quem já ouviu? Você sabe quem era Timóteo? Um pastor. Timóteo era um pastor. E ele escreveu Paulo escreveu 2 cartas para Timóteo. Uma dessas cartas, Paulo poderia estar falando, Paulo, Timóteo, isso é uma de igreja, não é de Deus não, eu dei mole, eu me equivoquei, fecha esse negócio aí, vai vender, abre uma mercearia aí, vai vender alguma coisa. Não, pelo contrário. Sabe o que Paulo fala lá na segunda carta? Ele fala assim, Timóteo, o negócio tá feio, hein? Ó, vai ter um momento, lá no capítulo 4, ele vai dizer assim, vai ter uns dias aí, Timóteo, que as pessoas não vão querer mais ouvir a palavra, não. Sabe o que elas vão fazer? Elas vão juntar para si mestres que falam aquilo que elas querem. Essa carta foi escrita, ó. Isso acontece hoje ou não? A igreja que tem um pastor que fala para abandonar o pecado, e essa eu não vou não, meu, sai, tá doido? Se uma igreja falar, a tua vitória hoje, a tua bênção vai chegar aí, cara, essa igreja é boa, hein? Eita, glória! Vou sapatear aqui, vamos lá, gostei dessa igreja. É ou não é, gente? Somos ou não somos assim? Eita, estava aberto o trem aqui. Então, e Paulo já orientou um pastor Timóteo desde essa época. E aí, agora sim, vamos para o nosso texto aqui rapidinho, para a gente entender alguma coisa. Então, nesse texto que a gente leu, só para resumir aqui, para a gente não ler por causa do tempo. Jesus, ele chega para os seus discípulos e fala assim, gente, o que estão falando de mim por aí, hein? Mais ou menos isso. Ele, olha, Jesus, dizem aí que o senhor é um profeta, outros dizem que o senhor é a encarnação do profeta Elias, e o pessoal fala um monte de coisa, hein? É mesmo? E vocês?
O que vocês dizem sobre mim? O que vocês acham que eu sou? E aí Pedro, grande Pedrão, se levanta e fala, Senhor, vamos ler aqui só essa parte? Só ouça, precisa... Aqui, ó. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cadê? Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, ou seja, tu és aquele que era para vir, para libertar o povo. Nós acreditamos isso. Muitos judeus não acreditavam. Aliás, até hoje. Você sabia disso? Em Israel. Gente, vê isso no YouTube, isso é de partir o coração. Se você chegar em Israel, tem pessoas que já fizeram isso, chega em Israel, pergunta assim, ei moça, você conhece Jesus? Já viram isso? A pessoa fala, hã? Jesus? Pergunta para outro, ô, Edu, vem. Não. As pessoas chegam assim, ô Divânia, tudo bem? Tudo bem. Você é judia, né? Sou. Você mora aqui? Moro. Você conhece Jesus? Jesus? É, o que morreu na cruz. Morreu na cruz? É, mas... Nunca ouvi falar. Quando alguém fala assim, o Jesus que morreu lá... Ah, não, isso é lenda. Isso aí nada pra mim é a mesma coisa. Dizem que é um profeta, mas é doido que morreu. Gente, sério, não tô inventando não, vê no YouTube. É loucura. O judeu até hoje não olha para Jesus como a figura do Salvador. Até hoje. Então, quando Pedro fala assim, eu acredito que o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Então Jesus pega, olha, isso não veio de você, Pedro. Foi o próprio Deus que revelou isso a você. E eu vou mudar o teu nome. A partir de agora, porque Pedro se chamava Simão. O nome de Pedro era Simão, Bar-Jonas, está lá no texto. E Deus pega e muda o nome. Por que isso, Eric? Quando Deus muda, porque o nome, naquela época as pessoas davam muita importância ao nome. O nome trazia consigo uma carga de personalidade. Então, muitas vezes você vai ver na Bíblia, e chamou, a pessoa teve um filho e botou o nome de tal, porque isso, aquilo. Né? Hoje em dia não tem mais isso que é livre de significado. Ninguém mais olha isso, eu acho, né? Olha. Tu olha? Jesus amado, tá amarrado. Brincadeira. Então, assim, tinham muito, e antigamente era muito importante. Então, quando Jesus pega e muda o nome, a partir de agora não vai chamar de Simão, não. Não? Você vai chamar de Pedro. Na verdade, Pedro é abrasileirado, né? Será Petros, que era pedra. Pedra? Ou rocha. Tá, ok. Agora meu nome é Pedra? Pô, loucura, tá bom. E Jesus completa. E sobre essa pedra, ele faz um trocadilho, o nome Pedro, com a pedra, a rocha, ou seja, eu edificarei a minha igreja. Ou seja, sobre a sua afirmação, eu vou construir algo muito grande, que é a minha igreja. Estão comigo? Ninguém está comigo, não? Ah, melhorou. E aí, ele completa. Sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que isso quer dizer? Que hoje a gente olha para a igreja, é verdade, tem tanto escândalo, tanta coisa errada. A gente fala, poxa, Eric, é difícil, eu quero ir para a igreja, mas tanta coisa errada. E às vezes, a gente acaba generalizando até, né? A gente olha para uma igreja, um pastor roubou. O que a gente pensa? Todos os pastores roubam. É ou não? Eu fui numa igreja, o irmãozinho, descobriu que o irmãozinho lá que da oportunidade, ele tem 2 mulheres. Então, não vou mais para igreja nenhuma, porque todo mundo é assim. É ou não é, gente? É verdade. Só que para pensar. Edivânia, você já comeu alguma coisa na sua vida que você passou mal depois? Já? Você parou de comer por causa disso? Não tem. Ou seja, é loucura, né, cara? Então a gente vai pra igreja, se decepciona com uma coisa que é normal. Porque às vezes a gente olha pra igreja e a gente pensa que só tem santo, né? Só tem homem santo, é tudo anjo. Errado, gente. A igreja é formada por homens e mulheres que querem buscar Deus. São pecadores como todo. O pastor Eric é perfeito, é santo, é um anjo? Não, se fosse anjo, estava no céu. Então o pastor peca. Quem já pecou hoje aí? Minha mão já está levantada. Eu peco igual vocês.
Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos. E ninguém está fora do todos. Então, às vezes a gente olha para a igreja... Eric, então não existe igreja perfeita? Um dia alguém lá do Rio chegou e falou assim, não, de igreja em igreja, né? Fiquei um tempo na igreja, não gostei. Vou para outra. Aí vai para outra, vai para outra. Eu falei, rapaz, o que está acontecendo? Não, estou procurando uma igreja perfeita. Eu falei, rapaz, você me faz o favor? Faço. Quando você achar, você me avisa? Ué, aviso. Por quê? Para eu nunca ir lá. Porque se eu for, eu vou estragar a igreja. Gente, igreja perfeita, só aonde? No céu. Por quê, Eric? Porque a Bíblia vai dizer em Apocalipse, a hora está avançando, mas que quando Jesus vier, ele vai arrebatar a sua uma sinfonia, né? A Bíblia vai dizer que quando Jesus vier, ele vai arrebatar, não vai só a Vanessa. Não é só... Eles vão voltando, né? É brincadeira. Eu vou chamar ele para vir pro culto. Então, ele vai voltar para arrebatar ou seja, o ajuntamento. Por isso que ele fala ali que as portas do inferno não prevalecerão contra o Diego, contra o Pedro, contra a igreja. Gente, como assim as portas do inferno? Naquela época, quando, de novo, lembra? Quando as pessoas queriam se reunir para tratar um assunto, eles iam para um lugar público? Muitas vezes eram nas portas da cidade. Toda a cidade, sabe um portal que todo mundo entra? Então, um lugar de muito movimento, as pessoas se reuniam ali nas portas para decidir algo. Pegaram aí? Então, quando ele fala as portas do inferno, o que isso quer dizer? As intenções do maligno contra a igreja, aquilo que eles decidem contra a igreja, não prevalecerão. É só você olhar para a história. É que a igreja fracassou? Quantas igrejas tem por aqui? Erika, mas tem um monte de igreja que não presta. Mas a palavra de Deus está sendo pregada. Cristo está sendo glorificado. Mesmo com os nossos erros. Sim ou não, gente? Sim. Você viu que ele passa olhando, né? Da próxima vez eu vou ficar bem ali, ó, com o panfleto assim, ó. Vai passar ali, toma, leva. Vai que uma hora ele vem, né? A gente tem que converter esse povo, cara, para parar o barulho, não tem jeito, né? Então, e aí, para terminar, olha só o que Jesus termina dizendo. Dar-te-ei as chaves do reino de Deus. O que ligares na terra, será ligado aonde? O que desligarem na terra, imagina. É isso aqui, ó. O que é isso, Eric? Ele vai te dar a chave. Não é para você. Para a igreja. De forma que o que estiver ligado na terra, ou seja, nós temos acesso a uma tomada. Que a gente liga aqui e liga no céu. Eric, o que significa isso? Que uma coisa, Maria, sabe? Por exemplo, vamos supor que você está doente. Um exemplo, tá? Uma coisa é eu chegar e orar pela cura da Marissa. Ok? Você tem poder? Tem. Porque a Bíblia fala que muito pode a oração de um justo. Agora, não tem coisa mais poderosa do que a oração da igreja. Uma coisa é eu, sozinho no meu quarto, orar. Isso tem poder. Mas quando a igreja é une... O que eu falei no início? Que Deus ama a unidade. Imagina Jesus, ômega 3 está faltando, hein? A Elisângela chegando lá na porta do prefeito para pedir, para botar um quebra-mola aqui, um exemplo. Botar um quebra-mola, a pessoa anda rápido. Ela vai lá na porta do prefeito. Prefeito, quero conversar com o senhor. Pô, não. Tem que montar um quebra-mola na rua. O que ele vai fazer? Vou anotar aqui, depois eu vejo, tá bom? Beleza. Agora imagina juntar uma cabeçada aqui da rua inteira, todos os moradores, e acampar abaixo assinado em frente à prefeitura. Ele vai olhar, Jesus, o que é isso? Vão assaltar o quê? Não, a gente veio aqui para poder botar um quebra-mola ali. Não, eu vou ver. Não, a gente não só sai daqui com um quebra-mola lá. Ele vai ou não vai fazer? É assim que Deus enxerga a oração
uníssona na igreja. Que são várias pessoas orando num só propósito, num só sentido. Por que a gente então vê tanta igreja, Eric, que não tem esse poder simples? Porque um irmão está na igreja por um objetivo. O irmão está orando para o outro. Isso é união? A Marissa quer vir para a igreja para poder mostrar a todo mundo a sandália nova que ela comprou. Já a irmã Maria quer vir para a igreja para todo mundo saber que ela vende lá um camarão gostoso pra caramba, inclusive. Né? Depois você... Né? Aí a Larissa vai para a igreja porque ela quer passar o tempo e tal. Já a Edvânia quer vir para a igreja para arrumar um namorado. Ou seja... Brincadeira. Ou seja, cada um acaba vindo para cá com objetivos diferentes. Isso é união? Agora, quando todo mundo se reúne com um só propósito, para adorar a Deus, quando todo mundo quer orar para o mesmo objetivo, um único propósito, meu amigo, Deus vem com a sua mão assim, ó. Vocês querem o quê? Uma cura? Pronto. Ligou na terra, ligou aonde? Está feito. Pronto. Então perceba que a igreja que Deus quer é isso, a união. É um ajudar o outro, é isso aqui que a gente faz. Só que infelizmente a gente acaba errando. Aí vai cada um para um lado. E aí tem as questões de falta de um monte de coisa, que eu não vou entrar no mérito, você já sabe. Tantas coisas que acontecem. Era para acontecer? Não. Mas a igreja vai perder o poder por causa disso? Não. Por quê? O pastor é o dono da igreja? O diácono é o dono da igreja? O evangelista é o dono da igreja? Quem é o dono da igreja, gente? Entendeu? E a igreja, sim, está cumprindo a sua missão de anunciar o evangelho. Mesmo com nossos erros, com nossas imperfeições. Quer ver um último exemplo para a gente terminar? Vocês acham que Jesus... Vamos olhar para Jesus, que é o nosso modelo? Ele concordava com tudo que via naquela época? Não? Oxe, não? Não. Tanto é que ele chegou na igreja lá e vocês estão vendendo... Vocês estão pensando que isso aqui é o que? Cada manjoana derruba e forma uma bagunça. Quantas vezes Jesus chamou os fariseus, que era um grupo religioso barra político da época, que tinha influência dentro da igreja, e chamou o quê? Vocês são uma raça de víboras. Vocês são hipócritas, e tacaram-lhe pau. Por que vocês acham que queriam matar tanto Jesus? Só porque ele era bonzinho e curava todo mundo? Não, porque ele falava a verdade. Ele largava o prego. Ele via algo errado, ele enfiava o dedo na ferida. Não, vocês são isso, vocês são aquilo, ele quebrava tudo. Mas veja, o fato de Jesus ver as coisas erradas acontecendo na igreja, ele deixava de ir? Por que a gente deixa? Você está entendendo? Gente, eu vou deixar bem claro para vocês, aqui a gente está na igreja. Futuramente, que se assim for da vontade de Deus, a gente vai alugar um espaço, a gente vai, né? Para quem está nos visitando aqui, o que está acontecendo aqui, a gente está sob uma autoridade de uma igreja grande chamada Nova Vida, com mais de 50 anos no Brasil, no Rio de Janeiro. Só para vocês, tá? Depois está escrito no folhetim. Só para vocês não entenderem que a gente está aqui de qualquer jeito, tá? Então existem pastores, homens de Deus, que estão orando por esse trabalho, inclusive. Então veja, vocês acham que eu concordo com tudo que eu vejo na denominação? Mas eu vou sair por causa disso? Não, eu estou aqui. Jesus discordava um monte de coisa, mas ele estava lá. E às vezes o que é, infelizmente, nós, eu digo nós, todo mundo, a gente vê algo errado na igreja, pode se portar um branco, tinha que ser azul, coisa horrível, eu vou para outra igreja. Claro que eu estou falando algo muito idiota, mas às vezes tem gente que sai por coisa tão pequena que não é brincadeira, né? O irmãozinho não me deu a paz do Senhor quando eu cheguei. Essa igreja é ruim, eu vou para a outra. Né? Tem essas coisas, infelizmente, gente. Então, Eric, foi o que a Vanessa falou. Gente, quando o nosso objetivo é estar na igreja para servir a Deus, meu amigo, o pastor pode roubar, pode fazer o que ele quiser. Ah, Eric, mas o pastor roubou um dízimo, isso é um absurdo. É você que vai dar conta dele por ele, é? Oxi. Deixa ele que se entenda com Deus. Sim ou não, gente? Não, mas o pastor tá... Claro, se você estiver numa igreja, óbvio, que está pregando coisa errada, que tem algo muito errado ali acontecendo, você, né? Pelo amor de Deus, procure uma igreja bíblica. Só, mas qual o problema das pessoas? Elas veem algo errado, saem e vão para onde? Para lugar nenhum. E aí acha que no grande juízo Deus vai ter pena.
Aí Jesus chama a tua senha. Vem cá, sua vez. E aí? A porta do céu tá aqui, a porta do inferno tá aqui, tá ali. E aí? Não, mas peraí. Você não estava na igreja? O que está acontecendo? Ah, Jesus, sabe o que é, né, Jesus? Poxa vida, o pastor roubou, rapaz. Aí eu não fui, não. Né? Ué, mas não, o pastor tá ali na fila, eu vou tratar com ele já já. Ou vocês acham que Deus vai deixar impune o pecado do pecador? Vocês acham que o pastor vai chegar lá na fila, na hora da, né? Na fila e falar, Senhor, você roubou, né? Roubei. Você fez isso? Fiz. Ah, você tem quantos seguidores? 1 milhão? Ah, não, então pode entrar. Você acha que isso vai acontecer? Claro que não. Óbvio que não. Deus não brinca com pecado. Pecado é pecado. Então, quando Jesus vier, todos nós daremos contas a Deus na nossa vida. Eu falo, cara, por que você não orou? Porque aí, gente, olha só para terminar. Às vezes a pessoa fala, não vou para a igreja, mas eu oro em casa. Já ouviram essa? Não, eu não vou para a igreja, mas eu leio a Bíblia em casa, eu oro em casa. Você acredita mesmo nisso? Gente, é dificílimo. Qual o objetivo? Gente, presta atenção. Qual o objetivo? Por que Deus ama a igreja? Porque aqui, quando o Diego está chateado, não tem ninguém para conversar, está deprê, quem que ele vai buscar ajuda? Os amigos lá que tá no bar enchendo a cara? O que esse cara tem para oferecer? Ele vai buscar alguém, ele vai ligar para mim, para Sil, para você, para Divânia, para Larissa. Larissa, pô, hoje eu não tô muito bem. Não, peraí, vamos orar. Vamos aqui, vem cá. Esse dia mesmo, o próprio Diego, alguém daqui estava pensando em suicidar. Ele desesperado, não, passou o telefone, gente, vamos ajudar ela. A gente entrou, ajudou, acalmou, tranquilizou. Esse é o papel da igreja. Não é que eu não vou para a igreja porque eu vou estudar sozinho. Tá, e quando você vai ensinar alguém então? Quando você vai ser bênção na vida de alguém? Vocês estão sendo abençoados aqui hoje? Alguém convidou vocês, sim ou não? Você foi convidado. Aí você fala, poxa, ainda bem que eu vim, hein? Né? Né? E a gente fala, cara, onde que a gente tem palavra de fé? Ah, não, Érica, eu vejo mensagem no YouTube. É bom? É, mas vê se vocês fazem isso. Vamos lá, peraí. Não, tá gravando ali, eu esqueci. Você tá lá no YouTube. 7 passos para ir pro inferno. Não, isso não. Como ter santidade? Não, isso é chato. Como agradar... Não. 7 passos pro sucesso... Opa! Esse aqui eu vou ver. E a gente faz ou não faz, gente? Agora, quando você vem para a igreja, você não sabe o que o pastor vai falar, sim ou não? Por quê? Porque o pastor, ele... Gente, eu já falei pra você, meu devocional é de terça para quarta. Onde eu passo a madrugada me preparando para estar aqui. E a minha oração é, Senhor, o que o Senhor quer falar para eles? Fala comigo. Fala aqui no meu coração. O que a Marissa precisa ouvir? Não tem bola de cristal, gente. Eu só vou ter que ligar para cada um aqui para saber o que... Não. Então papai fala o meu coração. É isso aqui, ó. Fez isso aqui? É. Tem certeza? Tem. Olha, Jesus, é isso mesmo, né? Então me preparo, oro, leio, escrevo e venho, trago. Vocês sabem o que vai acontecer? Não. Então quando vocês vêm, vocês sabem que Deus vai tratar algo com vocês aqui. Quantas vezes eu já cheguei na igreja, cara, e o pastor pregou algo que, meu Deus, ele conhece a minha vida. Como é que ele sabe o que eu estou passando? Deus. Como que isso vai acontecer se não houver igreja, Marissa? Como a gente vai ajudar um ao outro? Né? Comunhão, ceia. Imagina, ceiar. Coisa mais maravilhosa do mundo é ceiar. A gente está aqui com cálice, com pão, lembrando que Jesus morreu, não é por mim, mas por... Ah, Érica, eu estou sozinho, eu mesmo sou igreja. Não, igreja não sou eu, igreja somos nós. Igreja é sempre coletivo. Jesus falou assim, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei presente. Quer dizer que se eu estiver sozinho no meu quarto, ele não vai estar? Vai, claro que vai. Mas Jesus, ele se faz presente na coletividade, na igreja. Pode deixar, fique tranquilo, não tem problema. Na igreja. Então, gente, qual é o objetivo de Deus aqui hoje com você? Tirar esse mito, ou talvez não é nem mito, mas preconceito também não, mas esse tabu de que igreja não é de Deus, de que igreja, olha para a igreja, não. Porque um dia eu me decepcionei com alguém, porque um dia algo aconteceu,
Gente, eu tô na mesma igreja ligado. Hoje eu tô ligado ainda na igreja do Rio, se vocês querem saber. Eu dizimo lá. Eu dizimo lá. Manda o Pix. Eric, você sabe o que o pastor tá fazendo com o dízimo? Eu lá quero saber. O problema dele. Eu tô fazendo, né? Aí ele que você tá falando, ele que se entenda, não tem nada a ver com isso. Veja, eu passei mais de 20 anos na mesma igreja de Vânia. Eu já vi pastor entrando, já vi pastor saindo, já vi pastor caindo, já vi pastor ressuscitando. Gente, já vi tanta coisa acontecendo. Se eu tivesse para sair, eu já tinha saído há anos. Mas quando a gente entende, quando você está na igreja por causa do pastor, você vai sair. E é que eu já deixo um alerta. Desculpa o horário, eu vou terminar, não consigo parar de falar, mas não estejam aqui por causa de mim, por causa da Sil, por causa do lanche, por causa da música. Não estejam por causa disso. Porque se vocês estiverem aqui por causa do Eric, 1 hora eu vou pisar no teu pé. Eu vou. Não é se, é quando. Eu vou. Porque eu sou perfeito? Não sou, gente. 1 hora, de repente a Marisa vai chegar aqui, eu vou estar estressado com um monte de coisa. Talvez eu não vou nem dar bom dia, eu vou agir, eu vou ser um pouco áspero. E ela, poxa, o Eric, grosso, nunca fez assim comigo. Ah, né? Não vou mais não. O Eric fica todo dia falando que não traga o visitante, eu não vou vir mais não. Então assim, quando você está na igreja, quando você está numa reunião, numa igreja, com o objetivo de olhar para o pastor, isso é a pior coisa que tem. Que ele vai te decepcionar, entenda isso. Eu vou decepcionar vocês, mas eu peço uma coisa. Se quiser sair daqui, pode sair, mas não sai da presença de Deus. Se um dia, Maria, se estiver aqui no culto, eu te chatear com alguma coisa, eu peço a Deus humildade para um dia te pedir desculpa. Poxa, aquele dia eu estava, mas aquele dia eu estava muito bem, você me perdoa, poxa, desculpa, não, ele tá tudo bem e tal. Mas eu saí e fui lá para quadrangular. Glória a Deus. Gente, o meu objetivo aqui não é encher a igreja. Deus não me trouxe do Rio para cá para encher a igreja. Já tem um monte de igreja cheia por aí, gente. Não tô com isso. O meu objetivo é o que então, Eric? É encher o céu. Esse é o meu objetivo, gente. Semana que vem vocês veem que a palavra vai ser forte. Porque tem muitas coisas acontecendo e a gente não está se dando conta, mas Jesus está muito perto. Jesus está aqui, está assim, está quase pisando, está bem perto. E a maioria de nós não estamos entendendo as coisas que estão acontecendo. A gente olha as notícias, Biden, não sei o que, eleição do Lula, não sei o que, a gente não tem a dimensão do contexto espiritual do que está acontecendo. Jesus pode voltar a qualquer momento. E se isso acontecer, eu estaria preparado? Entendeu? Tem coisas muito mais sérias do que a gravata do irmão da igreja. O Eric não está de gravata. Eu só vou na igreja que o irmão está de gravata. Tem coisa muito grave acontecendo. Enquanto a gente está aqui, tem pessoas se mergulhando no pecado, nas drogas, na cerveja. Tem gente tirando a sua própria vida. Sim ou não, gente? E a gente vai ficar perdendo tempo com... Entendeu? Meu objetivo aqui não é encher a igreja, é encher o céu. Você vai se decepcionar com o pastor, você vai se decepcionar... Um dia isso aqui vai virar uma igreja? Vai. Vai ter problema? Vai. O Eric vai roubar o dízimo? Não. Graças a Deus não tem essas coisas. Mas o Eric vai errar em algum momento? Vai. Então a nossa fé precisa estar firmada. Amém, gente? Amém. Vamos ficar de pé então para a gente orar, para a gente terminar?